Salve! Boa noite. A natureza mudou de fase. Estamos na nova fase, a fase racional, a fase da energia racional, a fase do terceiro milênio, a última fase do animal racional. Qual é a implicação desta fase ter chegado? O que é que muda com essa nova fase natural da natureza? Bem, duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Com a mudança de fase natural da natureza, existe a fase do momento, a fase de recuperação do animal racional, e existe a fase de liquidação do animal racional, do ser humano. A fase de recuperação do animal racional é para aqueles que se adequarem à nova fase natural da natureza, aqueles que tomarem conhecimento da nova energia serão recuperados, serão amparados por esse natural, por essa nova energia que está vigorando, que está sendo regida pela natureza desde 1935. Então existe a fase da recuperação para aqueles que quiserem, que tiverem vontade de tomar o conhecimento, de tomar consciência dessa nova energia, dessa nova fase, dessa nova evolução natural da natureza. A gente sabe que nada é por acaso, tudo sem o porquê, e as coisas elas precisam avançar para onde tem que ir, né? Essa é a fase da recuperação. E para a gente ser recuperado, chegou o conhecimento desta fase, que é a obra Universo em Desencanto. A energia racional está nesta obra, materializada em letras, palavras, assuntos. A obra Universo em Desencanto, a gente já falou que ela não é daqui deste plano, ela não foi pensada e ela não foi imaginada, porque pensamento e imaginação são duas energias deformadas aqui deste campo elétrico e magnético. Então está aí a obra para aqueles que quiserem se orientar, aqueles que quiserem se saber deste novo conhecimento natural da natureza para estar protegido por ele e estar sendo orientado por ele, se recuperar para a nova fase, sair da categoria de animal racional e entrar para a categoria de aparelho racional. Esta é a fase da recuperação. Mas, por outro lado, também, junto com a fase de recuperação, está havendo a fase da liquidação do animal racional. Liquidação do animal racional, que significa o quê? É como uma loja, por exemplo. A loja tem as roupas do verão, daquele momento, daquela fase. Quando entra o inverno, outra fase, outro momento, aquelas roupas de banho do verão, elas entram em liquidação, em queima de estoque. Então é isso que está acontecendo e a gente está observando no mundo,
vários acontecimentos, várias coisas acontecendo. Tudo que acontece tem a sua causa, tem o seu porquê. E a causa desses desastres, dessas confusões todas que vem acontecendo, destas lapidações todas, é a liquidação dos pensadores, a liquidação do animal racional. Por quê? Porque acabou a fase do animal racional. A natureza mudou de fase. É uma outra energia, é uma outra regência. Então, qual é a importância de saber disso? Por que que eu tenho que saber disso? Porque a liquidação, ela está sendo geral. O pensamento e a imaginação, que eram as duas energias regidas pela natureza nas fases passadas, do primeiro e segundo milênio, elas passaram o seu tempo. E a natureza está dando o jeito de fazer essa liquidação. Então, o que significa isso? Significa que quem não se adequar, quem não conhecer essa nova energia, essa nova regência, não vai encontrar mais respostas, soluções, sossego na fase passada, porque ela já acabou. Não vai ter mais a tranquilidade com o pensamento e a imaginação, que são das fases passadas. Então, essa é a causa dos desastres naturais, esta é a causa da violência, porque a natureza ela não alimenta mais o pensamento dos pensadores. E não alimentando o pensamento dos pensadores, o pensamento fica fraco. E ficando fraco, o que acontece? Vêm os atritos, vêm os conflitos, vêm as confusões, vem a violência e vem a mortandade. E isso é geral no mundo todo. Esta fase de liquidação. Outro detalhe que a gente pode observar também no passado, como era uma fase para outra, é que no passado a gente se contentava com pouca coisa, digamos assim, né? Éramos pacatos, então ninguém questionava nada, estava tudo bem, estava tudo certo naquela fase, né? O exemplo hoje, você vai falar alguma coisa para um adolescente, ele não aceita mais aquilo que a gente aceitava no passado. Ele questiona, e se não provar e comprovar para ele, ele não vai nem... ele não aceita. Ele não aceita se você não provar e comprovar para ele o que você está falando, né? Então tá aí outro exemplo de como as coisas mudaram, como as coisas estão mudando. É uma nova fase, é uma nova energia natural da natureza. Pensamento e imaginação não resolvem mais nada. É a causa da violência, é a causa de toda esta liquidação que a gente está observando, natural, artificial, espiritual, de todas as categorias, de todas as maneiras. Então é isso. Estamos na fase racional e tem duas condições. Uma condição da recuperação, na fase de recuperação, de um lado, os que estão sendo recuperados,
por interesse próprio, aqueles que quiserem, e por outro lado, os que continuam, que querem se manter numa fase que já se acabou, aí é a fase da liquidação, do salve-se quem puder e se puder, né? O pensamento não está sendo mais alimentado, a gente não consegue mais acertar. E não acertando, vem aí os problemas de todo tipo até a sua liquidação. Então esse é um recado muito importante que a cultura racional vem nos apresentar e demonstrar. E a gente pode ver no mundo todo as liquidações que estão acontecendo. Nada acontece do nada, nada acontece por acaso, não existe acidentes, né? Então a pessoa está lá, como foi noticiado aí algum tempo atrás, passeando de lancha, próximo a uma rocha, e a rocha cai em cima do barco e acaba matando os pensadores que estão ali, as pessoas. Foi por acaso isso? Não foi por acaso, não existe acaso, né? Então é bom a gente ter com quem contar e onde se agarrar, porque a liquidação está aí. Quem se manter na fase passada, quem não se adaptar a essa nova fase para ser recuperado, sofrerá as consequências de estar tentando manter uma fase que ela já acabou. A fase agora é a fase racional, da energia racional do mundo racional. A fase do pensamento, a fase da imaginação, a fase espiritual, ela já terminou. Esse é o recado que a cultura racional vem trazer e dar para toda a humanidade, já que a cultura racional, ela é uma obra universal que tem esse propósito de ser o manual do ser humano, do que ele precisa saber, que é as coisas básicas, né, que a gente vem falando aqui. Quem ele é, de onde veio, por que veio, como veio, para onde vai, como vai e por que vai. A verdade é uma só e todo respeito é pouco. A gente não pode brincar com a verdade, porque as transformações naturais da natureza estão aí, estão acontecendo a todo momento. Como a gente sabe que nada é por acaso, que tudo tem um sentido, né? Então é bom tomar consciência para não sofrer, né? Para não ter problemas, para que você tenha com quem contar e onde se agarrar. Salve!